O mercado de trabalho para a terceira idade cresce 30% no Brasil. Em Imperatriz, a participação dos idosos ainda é baixa. Conheça a rotina de quem usa os principais meios de transporte do município. Você conhece a síndrome do ovário policístico? Veja como é possível tratar e prevenir a doença. Mesmo após a aposentadoria, muitas pessoas ainda optam por continuar no mercado de trabalho. Nos últimos 7 anos, a taxa de idosos no mercado formal cresceu, mas a procura pelo empregado mais velho ainda é baixa em Imperatriz. Cabelos brancos, mãos trêmulas e a pele enrugada carregam as marcas dos mais de 50 anos de trabalho. Esse é o seu Bernardo Espíndola, que aos 69 anos, aposentado, ainda precisa trabalhar para suprir as despesas de casa. É porque o benefício que a gente recebe não dá para as despesas nossas, né? Tem várias despesas, tem que comprar remédio, muito remédio para mim, para minha mulher. E aí esse benefício que a gente recebe não dá, anda longe, aí tem que trabalhar para ganhar alguma coisa a mais para manter essas despesas. Em um espaço pequeno no setor Mercadinho, onde trabalha há 15 anos como comerciante, hoje conta com a ajuda da esposa para trabalhar devido às dificuldades que enfrenta. Estou todo cheio bastante doente. Tem diabetes, dá uma fraqueza nas pernas, tenho um mal de Parkinson agora, sofri também um AVC. Não estou bem, né? Então tem várias dificuldades. A gente vem porque vem mesmo, mas não... Ela também é doente, mas um ajuda o outro e vamos levando aqui. Mas a dificuldade é essa. No Brasil, existem cerca de 4,5 milhões de pessoas na terceira idade inseridas no mercado de trabalho. Deste número, apenas 137 mil estão no mercado formal. De acordo com o Sistema Nacional de Emprego, o SINE, em Imperatriz não há estatísticas sobre os idosos no mercado de trabalho. A consultora de recursos humanos, Marinês Milhomem, conta sobre a baixa procura por empregados mais velhos. Aqui na nossa região, não. Aqui na nossa região a procura é muito pouca em relação a esse pessoal. Tá? Eu tenho conhecimento de outras empresas, como a Gol, que ela tem um projeto de experiência na bagagem, Pão de Açúcar, Supermercado Extra. Aqui na nossa região é mais nos órgãos públicos. Segundo ela, um dos fatores para a baixa procura é o preconceito. Porque são pessoas que eles têm o perfil, eles têm a experiência, mas em relação à idade eu acredito que seja mesmo preconceito. Dados do governo federal apontam que o brasileiro tem optado por se aposentar cada vez mais tarde. O número de pessoas entre 50 e 64 anos no mercado formal de trabalho cresceu quase 30% entre 2010 e 2015. Um exemplo disso é Rosemary Barbosa, de 63 anos, professora concursada há quase 30 anos, que mesmo após a aposentadoria optou por continuar exercendo a profissão. E eu vi assim que não é para mim, eu não gosto de ficar em casa. Verdade, eu não gosto porque é uma coisa cansativa. E olha que eu cuido de casa também. Então, não é por tanto dinheiro, mas eu vejo também que é necessário eu trabalhar, eu preciso. A senhora gosta do Eu gosto do meu trabalho, eu gosto do que eu faço. Lembra do senhor Bernardo, lá do início da reportagem? Apesar da rotina exaustiva, ele ainda mantém o bom humor e a esperança. Olha, eu tô jogando na Mega Sena, quem sabe, né? Quem sabe a gente recebe uma boa grana e vai parar, né? Porque, pois é. Aí, enquanto isso, nós vamos enfrentando a vida enquanto pode, né? Centenas de imperatrizenses utilizam o transporte público todos os dias. Só em novembro, mais de 200 mil pessoas passaram nas catracas do Terminal Integrado de Imperatriz. Os repórteres Ludiane Carvalho e Pedro Teixeira traçaram o trajeto do terminal a um shopping da cidade dos transportes mais usados pela população. De acordo com uma pesquisa feita pela Proteste, em média, o brasileiro gasta 1 hora e 20 minutos dentro do transporte público. 90% desses brasileiros estão insatisfeitos com o serviço, sendo o atraso o maior motivo das reclamações. 2/3 da população brasileira utiliza o ônibus como principal meio de transporte. Só em novembro deste ano, mais de 210 mil pessoas passaram pelas catracas do setor de integração municipal. A frota da cidade possui 40 ônibus e esse é o ponto final de todas as rotas. E é a partir daqui que iniciaremos nossa jornada.
O repórter UFMA quer saber quanto tempo o imperatrizense leva para se deslocar na cidade. Para começar, vamos fazer de ônibus o trajeto Centro e Jardim São Luís, um dos mais utilizados por trabalhadores e estudantes. Chegamos ao nosso destino final. Levamos 30 minutos, gastando um total de R$ 3. E se eu fizesse esse mesmo percurso utilizando o mototáxi? Quem vai fazer esse trajeto para nós é o nosso repórter Pedro Teixeira. Então, Lidiane, agora a gente vai ver quanto tempo eu gasto para chegar ao mesmo destino usando o mototáxi, que é o segundo meio de transporte mais utilizado aqui em Imperatriz. Apesar do destino ser o mesmo, a rota é diferente e aparentemente mais rápida, já que não tem paradas e nem fica preso em trechos com congestionamento. O valor da corrida varia de acordo com a distância e o horário do dia, por isso é sempre bom negociar. Bom, eu acabo de chegar aqui no mesmo ponto em que nossa repórter Lidiane parou. Eu paguei R$ 7, gastando 8 minutos para chegar aqui. Uma das desvantagens deste transporte alternativo é que, diferente do ônibus, eles não cobram meia passagem para estudante. Em compensação, em Imperatriz o leque de opções é vasto, podendo assim o consumidor escolher aquele que melhor cabe no seu bolso. Sobe o número de pessoas inadimplentes em Imperatriz. De acordo com o Serviço de Proteção ao Crédito, SPC, em agosto mais de 9.000 pessoas tiveram os nomes incluídos na lista, enquanto mais de 7.000 compradores conseguiram limpar o nome. Só em outubro, mais de 11.000 inadimplentes não puderam fazer suas compras e apenas pouco mais de 7.000 pessoas tiveram seus nomes excluídos no SPC. Mudando de assunto, você já ouviu falar sobre a síndrome do ovário policístico? Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 10% das mulheres em idade fértil desenvolve a doença. A presença de cistos nos ovários podem causar diversas alterações hormonais na mulher. Acompanhe na reportagem. A síndrome do ovário policístico, também conhecida como SOP, é causada pela formação de cistos nos ovários, fazendo com que eles aumentem de tamanho, causando assim disfunções hormonais. Segundo o Ministério da Saúde, a SOP atinge cerca de 10% das mulheres em idade fértil. A doença, nem sempre silenciosa, provoca diversas alterações metabólicas na mulher. Assim, a presença dos ovários polimicrocísticos, né, é um dos critérios para diagnóstico da síndrome dos ovários policísticos. Então, a paciente pode ter a síndrome e ter os ovários normais no ultrassom. O diagnóstico de ovário policístico é um diagnóstico de ultrassom, de imagem. Você faz o exame e aparecem vários cistinhos no ovário. As alterações menstruais, excesso de pelos, acne na vida adulta e dificuldades para engravidar são os principais sintomas da SOP. Por isso, o diagnóstico precoce é um grande aliado no tratamento. Quanto mais cedo ela começar o tratamento, menos impacto os sintomas vão ter na vida dela, certo? E segundo, existe um risco aumentado dela ter uma alteração no endométrio, que é a parte de dentro do útero. Essa parte de dentro do útero ela é cheia de glândulas e a gente precisa ovular para que depois os nossos hormônios caiam e a paciente menstrue, ou seja, essa camada ela seja limpa. Se você não está ovulando e não está menstruando, essa camada ela pode crescer mais do que o normal. Então, se você trata desde o início, você também diminui os riscos associados à síndrome. A maquiadora Janaína Oliveira procurou um médico quando as alterações no seu ciclo menstrual começaram a incomodar. Ela não imaginava que sofria com a síndrome dos ovários policísticos. Quando eu descobri, eu tinha entre 15 e 16 anos e eu já tinha ouvido falar porque outras pessoas da minha família também têm a síndrome. Só que eu não conhecia, não sabia como que era, e aí eu descobri porque eu tinha uma disfunção hormonal muito grande e muito atraso na minha menstruação. Aí eu fui na médica, ela passou uma ultrassom para fazer, e eu fiz e ela falou para mim, olha, não tem cura. Apesar de não apresentar outros sintomas além da disfunção hormonal, a maquiadora diz como controlou a síndrome. Então é uma coisa que eu já me tornei dependente dele, eu tomo anticoncepcional há 5 anos e se eu parar de tomar eu não vou menstruar. A síndrome do ovário policístico pode aumentar as chances de complicações na gestação. A empresária Eunice Nunes tinha medo que os distúrbios hormonais causados pela SOP interferissem na realização do sonho de ser mãe. Após que eu fiz a descoberta, eu queria muito ser mãe, né? Aí eu fui fazer os exames para saber como é que estava a questão, para saber realmente como que a gente fazia um tratamento, como que ia começar. Eunice fez acompanhamento médico e deu certo. Hoje, ela tem o Enzo, de 4 anos, e o Benjamin, de 1 ano e 7 meses. E aí, quando um dia eu resolvi,
ir no médico, né, para saber como é que estava e tudo. E aí pedi novos exames. Aí nesses novos exames, no mesmo dia que eu fui fazer, porque seria a gente ia partir para outro tratamento, aí eu descobri que estava grávida, na ultrassom. Vamos falar agora de oportunidade. Estão abertas as inscrições para o concurso do Detran no Maranhão. O órgão está ofertando cerca de 170 vagas para nível médio e superior, com salários que podem chegar até R$ 4.000. A prova será no dia 18 de março, no próximo ano. As inscrições são realizadas apenas pelo endereço da Fundação Carlos Chagas. E agora um assunto que interessa a muitos consumidores. O mercado de cervejas especiais está em ascensão no país. A expectativa é que ao final de 2017, 500 cervejarias estejam operando nesse segmento. Imperatriz vem acompanhando o crescimento desse mercado. Veja na reportagem de Gessiela Nascimento. De acordo com o Sindicato da Indústria Nacional das Cervejas, o Brasil é um dos países com o maior consumo desta bebida no mundo. E o mercado das cervejas artesanais tem ganhado espaço. Em Imperatriz, o mercado teve maior visibilidade há 5 anos, quando surgiu uma loja especializada no consumo e venda de cervejas especiais. Segundo o colaborador Jocélio Ramos, esse empreendimento é um segmento em desenvolvimento e a procura dos clientes por um produto diferenciado tem aumentado. Foi algo bem trabalhoso no início, né? Por fato de o pessoal de Imperatriz não conhecer, a maioria deles não conhecer sobre cerveja artesanal, e o primeiro grande impacto foi o valor. Então quebrar essa primeira barreira no início foi difícil, mas depois o próprio cliente, ele vê as qualidades da cerveja artesanal e vê o valor agregado nela e passa a ser algo comum. Há também outras formas de produzir a cerveja artesanal. Entre alguns produtores da cidade, o professor universitário Gustavo Braga relata que começou a produzir a sua cerveja em meados de 2015 e que foi levado pela oportunidade de produzir algo a seu gosto. Quando eu comecei a produzir mesmo foi no final do ano de 2015. Foi quando eu comprei um kit e comecei a produzir por conta própria, né? O que me levou a imaginar que poderia dar certo, na verdade, foi ver que tinha outras pessoas na cidade que já faziam. Comecei como uma brincadeira, só que o negócio vai ficando um pouco mais sério. A partir do momento que você vê que a cerveja fica boa, que você leva para um outro amigo e eles falam, eles aprovam, falam, a cerveja está muito boa. Então, aí você começa a desenvolver um rótulo, desenvolver uma marca, e aí começa a pensar um pouquinho mais para frente. Na cidade, o mercado tem um consumo razoável para o tamanho do município. A expectativa é que até o final de 2017, 500 cervejarias estejam atuando no país. No cenário nacional, o crescimento no primeiro trimestre, o primeiro semestre desse ano foi mais de 17% o crescimento do setor da indústria de cerveja artesanal no Brasil. Aqui em Imperatriz ainda não temos a indústria da cerveja artesanal, nós temos pontos de venda de cerveja artesanal, que chegou a quase 6 pontos de venda direto de cerveja artesanal na cidade. Mas focando na indústria da cerveja artesanal, então a Imperatriz pode sim receber ainda esse investimento. E o público consumidor de Imperatriz é bastante promissor, por quê? Porque a cidade, a população, é uma população de mais de 75% da nossa população, considerando 255 mil habitantes, é uma população jovem. E é uma faixa etária que, segundo o IBGE, mais consome cerveja, e principalmente cerveja artesanal. O Repórter UFMA fica por aqui. Acompanhe outras produções no LabTele em nosso canal no YouTube. Até a próxima!